Se você é da comunicação ou da indústria criativa, deve andar ouvindo bastante duas palavrinhas: propriedade intelectual. Isso aparece em briefing, em apresentação, em estratégia. Quase tudo agora quer virar uma IP. Um personagem vira IP, um podcast vira IP, uma websérie vira IP. Mas isso basta, porque na definição mais básica, a propriedade intelectual é um conceito jurídico usado para proteger as criações da mente humana, ou seja, garantir que aquilo que foi criado por alguém possa ser reconhecido, explorado, defendido se necessário. Só que no mercado a palavra ganhou outro uso e vem sendo usada para falar de construção de marca, de ativos e de presença no tempo. E é aqui que a discussão começa a ficar interessante. Porque se quase tudo que a gente cria já nasce protegido, o que faz algumas coisas ganharem valor, continuidade e reconhecimento? É esse nó que a gente vai tentar desatar hoje. Esse é Sobre Isso, um podcast sobre a comunicação dos nossos tempos. Eu sou a Gaia Passarelli e hoje eu tô na mesa com os meus colegas Cris Dias e Guilherme Pinheiro. E a gente parte de uma pergunta que raramente é aprofundada. O que caracteriza de fato uma propriedade intelectual? E mais, como ela pode ser usada na comunicação de hoje? Vem com a gente que o episódio tá super legal. A gente estava conversando aqui e tentando definir entre nós o que é propriedade intelectual. E acho que pode ser interessante a gente começar por aí, com vocês dando as suas definições de propriedade intelectual, de um jeito mais formal, assim. Se a gente colocar propriedade intelectual na Wikipedia ou no dicionário, o que a gente vai encontrar? Como já diria o dicionário, nossa, eu odeio o texto que começa assim, como já dizia o dicionário. Eu não sei, até a próxima semana, não, brincadeira. Assim, eu não sou advogado, não sou, engenheiro de propriedades intelectuais. Eu tenho uma visão muito mais prática de dia a dia e de filosofia do que acontece, mas ao mesmo tempo a gente vê uma confusão, não vou nem falar usando certo, usando errado, assim, uma confusão. O que é isso? Gente usando para determinar outra coisa, e eu mesmo já tive, talvez ainda tenha muito essa dúvida, isso aqui não é e tal, e eu sempre lembro da piada do, sei lá quem, no Congresso americano, que falou assim, eu não sei te definir o que é pornografia, mas se você mostrar uma coisa, eu te digo se é pornografia ou se não é. Acho que a brincadeira é por aí. Mas para mim, e até na brincadeira do dicionário, assim, o que resolveu para mim foi quebrar nessas duas palavras, propriedade intelectual. Então, assim, o intelectual é uma ideia, tive uma ideia, um personagem, um mundo fictício, um programa de televisão e tal, que tem coisas que são facilmente identificáveis com aquilo. Então, por exemplo, eu não por acaso vi com a camiseta da minha propriedade intelectual favorita aqui, Star Wars. Então, assim, existem personagens normalmente é o jeito mais fácil. Galinha pintadinha, uma propriedade intelectual. Ah, não, beleza, esse personagem eu reconheço, uma arte, um desenho, né, enfim, ou uma música, tema, um negócio assim, uma peça de arte que claramente identifica que aquela ideia pertence a essa caixinha aqui. Mas propriedade intelectual, principalmente no que a gente gosta de usar na Ampere, pode significar, sei lá, o Boa Noite Internet, ou é sobre isso. É uma propriedade intelectual, é uma coisa que a gente faz que tem, no nosso caso, né, no nosso formato, uma linha editorial, uma visão, tem uma identidade visual, mas assim, as pessoas conseguem apontar e falar assim, não, isso é sobre isso, isso é o Boa Noite Internet. E outra coisa, a outra metade, que é a propriedade, que eu vejo muita gente esquecer, e não é nem de confundir, assim, na hora de pensar numa estratégia de comunicação, o que a marca, o que o anunciante tem que fazer ou não fazer, esquece do propriedade. E talvez o valor da propriedade intelectual na comunicação esteja nessa palavra propriedade. Então eu viro e sou gerente de uma marca, e falo assim, não, eu vou anunciar no Caldeirão, no Podpah, comprar uma cota da Copa do Mundo. Legal, tem um papel de marca, mas a gente acha que é importante cada vez mais, tipo, palestra no mundo cada vez mais conectado, no mundo de internet, de conteúdo fragmentado, de redes sociais e tal, você ter um lugar para chamar de seu, você ter a sua propriedade, você ser o dono do terreno e não ficar pagando aluguel. Virei Adam Smith agora. Foi bom você ter falado do terreno, porque
Antes eu vou começar minha primeira intervenção falando que como eu tô sentado no lugar da Gaia, hoje eu vou trazer referências literárias e a Gaia vai falar de Big Brother, tá? Isso. E de futebol. Mas vamos lá, assim, eu vou resgatar aqui meu diploma de direito que existe. É verdade! É verdade. Não, assim, ó, bacharel na mesa. Um dos direitos fundamentais garantidos pelo inciso 5º da Constituição é o direito à propriedade, né? O direito à propriedade é uma das bases da sociedade e do nosso sistema capitalista em que todos vivemos e etc. A propriedade intelectual, ela pode ser dividida em várias coisas. Propriedade industrial, quando você cria alguma máquina, enfim, e aí você tem o direito de... produto. Exato. A propriedade intelectual, de uma forma simples, quer dizer, é o direito conectado ao direito de autor, que você tem de explorar comercialmente uma criação intelectual sua, ou de uma marca, ou de uma empresa. Deixa eu te interromper rapidinho aqui, só para fazer uma pergunta sobre isso. Quando a gente está falando de uma criação sua, essa criação, como isso acontece quando essa criação é coletiva? Depende muito de como isso está amarrado entre essas pessoas. Depende, por exemplo, se você trabalha na Disney. Sim. E você cria uma coisa lá dentro, de quem que é? No contrato das pessoas que trabalham na Disney está escrito que é da Disney. Mas se não tiver, é sua. E certamente existem vários processos mundo afora de pessoas que criaram coisas enquanto trabalhavam em uma determinada empresa e aí depois que elas saíram ficou... essa dúvida de quem que é, se é meu, se é da empresa e tal, isso depende muito do contrato. No site jovem que a gente trabalhava um tempo, rolavam umas situações desse tipo lá na Matriz. Mas isso também tem a ver com o país, tá? Exatamente, Brasil, a legislação tem diferente. A legislação específica. No Brasil, o direito autoral, eu não posso vender, meu direito autoral não posso nada. É que tem o direito autoral, agora eu não vou lembrar os nomes, o direito autoral ele se divide em duas partes. Um é o direito comercial, vamos dizer assim, eu não vou lembrar o nome agora. E o outro é o direito que ele é indissociável, que é o direito que você criou. Não tem como eu criar uma coisa e falar assim, não, agora eu quero que falem que o Chris criou. Não existe tipo isso. O Elon Musk fez com a Tesla. Mas então, e aí nos contratos dessas grandes empresas, todas têm um pedaço grande ali, que geralmente a seção chama seção de direitos. Isso. E aí, certo. Se você vai fazer um filme, tem lá a seção de direitos, você está cedendo sua imagem, etc., para o dono do filme explorar comercialmente e tal. Então, assim, depende muito do contrato que é assinado. Quando a gente vai fazer reportagem para TV também. Exato. Você leva ali o documentozinho, que na verdade são várias páginas, só dá um visto aqui no final. Exatamente. Eu já vi casos na gringa de que o sujeito criou sei lá o quê, acho que era um aplicativo. E a empresa falou, não, mas você é meu funcionário, esse aplicativo é meu. Ele falou, não, mas eu fiz fora do horário de expediente. Mas você usou o computador da empresa para fazer e tava, não lembro o que deu, porque na época que eu li, acho que estava na disputa. Mas enfim, é isso, assim, quando dá certo, todo mundo quer para dar um exemplo concreto. A J.K. Rowling, ela não tem mais nada dos direitos de exploração da marca Harry Potter. Ela tem lá por contrato com a Warner que tudo que tem Harry Potter ela ganha 0,001, que no volume é muita coisa, mas ela não tem mais os direitos. E ela deve ganhar principalmente acerto de editora como autora dos livros. Exato. Ela ganha 10% em cima de cada livro vendido no mundo, o portal, que é uma fortuna. Ela tem lá o portal da internet, que é dela, o que você fala com a sua Pottermore. Ela tem lá Pottermore, etc. Mas assim, a Warner agora ela tem liberdade para desenvolver outros produtos usando o universo Harry Potter. Mas ela, para sempre, ela vai ser a criadora. Então é sempre... Sabe ela caso, é a criadora daquele já que a gente está universo. falando de cultura pop, assim, um caso interessante é o Calvin e Haroldo, né? Que são as tirinhas maravilhosas, super queridas. Se você nunca leu, por favor, procure e leia, compre os livros. O criador do Calvin e Haroldo, ele nunca vendeu. Isso. Nunca cedeu o direito para nada. Então, só existem os livros. Não existe bonequinho, não existe filminho, não tá em lugar nenhum. Assim, é um cara que conseguiu manter o... No maravilhoso mundo da pirataria. Ah, sim. Daí é outra coisa. Quando as coisas entram no Brasil é outro rolê. Mas no mundo Se você inteiro. for na 25 de março, você acha o tigrinho, sim. Mas enfim, não vê o caso. Mas no mundo, a galera usando, inclusive, para divulgar ideias que o criador, o Bill Watson, não necessariamente concordaria, mas enfim. Mas na literatura, por exemplo, em 2024 eu lancei o Tá Todo Mundo Tentando, o livro que saiu por uma editora brasileira. Tá Todo Mundo Tentando é uma marca que eu tenho registrada como minha propriedade, porque lá atrás, quando eu comecei a newsletter,
pintou uma querida falando, e se eu fizer um podcast com esse mesmo nome, você vai se importar? Eu vou me importar sim. Inclusive, já tô registrando, não faça isso. Então, enfim, tava atenta a essa questão. Aí, anos depois, fui lá, lancei o livro pela editora com esse mesmo nome, que é um nome que é meu, registrado. A editora fica com cessão de direitos para poder trabalhar o livro comercialmente, né? Representar o livro frente às livrarias, comercializá-lo durante um período X. 4 anos. Depois desses 4 anos, esse contrato é cancelado imediatamente, assim. A editora não tem a obrigação de continuar trabalhando se ela não quiser, e eu também não tenho a obrigação de manter lá se eu não quiser. Então é uma coisa meio com começo, meio e fim, assim. Mas eu imagino para as editoras a mina de ouro que é a hora que pinta um Paulo Coelho, uma J.K. Rowling. Tipo, puta, a gente vai poder explorar, a gente vai poder ter a sessão disso aqui para sempre, ganha muita grana. Mas é engraçado porque outro dia eu fui tomar café com uma cantora e atriz, Thalma de Freitas, e ela estava falando sobre o mercado de música, e ela falando assim, o mercado de música é muito desunido, os músicos, sei o quê, tem que... Aí eu falei, cara, entendo o que você está falando, concordo, mas eu que sou o rapazinho da internet, olhando de cá, eu acho que os músicos são a classe artística melhor organizada, porque tem tipo ECAD, direito fonomecânico, direito autoral, direito disso, tipo, você não pode pegar minha música e usar onde você quiser, tem que, enfim, tem um monte de coisa. E no mundinho da internet é tipo assim, cara, e por exemplo, pegando de novo a música, o Spotify não pode, ou YouTube Music, ou Amazon, ou sei lá quem, não pode subir minha música lá e falar, eu tô divulgando seu trabalho. Agora, podcast, vídeo curto, vídeo longo e tal, é assim, galera, eu subi aqui na plataforma, você faz, né? Citando um amigo meu, eu contei essa história pro Cris, umas 3 semanas atrás, um amigo meu que trabalhava comigo no cinema, e no cinema a gente tem que pegar autorização de uso de imagem de todo mundo, figurante, ator, etc e tal, e aí ele tá produzindo umas outras coisas, e ele falou assim, Gui, eu produzi um podcast e a gente pegou um trecho de 3 minutos de um outro conteúdo pra fazer react e tal, não sei o quê. Como é que é isso, assim, eu tenho que pedir autorização pra alguém, tem perigo do YouTube derrubar e tal? Eu falei, cara, se o YouTube for derrubar tudo que é React, é metade da plataforma que eles derrubam. Assim, na internet, a própria plataforma meio que assume que... Então, a própria plataforma assume, mas experimenta subir uma música, experimenta subir um filme da Disney. Tem um outro exemplo legal, que há um tempo atrás a galera fazia isso com o Celso Russomano. O Celso Russomano chegava nas lojas no centro, na Santa Ifigênia, pra fazer reportagem, os caras já sabiam o que eles faziam. Ligavam música da Disney no fundo, porque a hora que subia na internet derrubava. Aqui é Santa Ifigênia, pô. Então, existem grupos mais organizados e menos organizados, e tradicionalmente a galera da internet, por uma filosofia do século XXI, é cada um por si e tal. O programa, hoje, não viemos aqui falar disso, mas assim, existem mecanismos legais que a galera da internet aparentemente ignorou para si e para os outros. Então, assim, tipo isso, achei o nome da tua newsletter legal, vou fazer um podcast, ou vou pegar o que você escreveu na sua newsletter, vou publicar no meu site e vou dar um link. Não é assim que funciona, existem direitos autorais e tal, mas é isso, essa grande várzea, e as plataformas também não ajudam, que elas falam assim, mas não dá para eu ficar verificando, né, cada coisa que sobe aqui. Tem uma coisa que é verdade, assim, né, há 30 anos atrás, você criar conteúdo, existia uma certa forma. Você não tinha um instrumento como o celular que te permitia criar conteúdo imediatamente em qualquer lugar, né? O tempo todo. Exato. Você, era a TV, né? É um pouco de um problema maior que acho que o mercado todo de comunicação tá passando, né? Hoje em dia, cara, literalmente qualquer pessoa com um celular na mão é um criador de conteúdo em potencial. E ele pode botar o nome que ele quiser, ele pode subir imediatamente da onde ele estiver. E assim, por um lado eu concordo que a desculpa de não dá pra ver tudo é meio desculpa, mas ao mesmo tempo realmente não dá pra ver tudo. Porque é isso, se uma pessoa hoje quiser criar o Tá Todo Mundo Tentando, sem falar com você, porque ela nem sabe que você existe às vezes, ela põe no ar. E aí você só vai descobrir depois. E aí tudo bem, você vai ter que acionar, falar, olha, essa marca é minha, etc. Mas o fato é que, se você for olhar... Mas até aí a pessoa já criou. Já tá no ar. E aí você corre o risco da pessoa estourar com esse nome. Enfim, temos exemplos aí, por exemplo, o Jota Quest, a banda, ela antigamente chamava Jota Quest, que era o nome do desenho. E aí eles tiveram que mudar. Enfim, a gente tem alguns exemplos de pessoas que tiveram que mudar.
Mas aí é dor de cabeça, vai demorar, não é do dia pra noite, enfim. Não use, tá todo mundo tentando, tá registradérrimo. Essa moça que a Gaia citou, inclusive, faleceu num acidente horrível. Caiu da janela do hotel lá na Rússia. Na Rússia o pessoal cai muito de janela. Mas foi simpático dela vir me perguntar, né? Sim. Porque a gente tinha uma amiga em comum e ela comentou com a amiga, vou lançar o podcast, tem esse nome. Daí a minha amiga falou, tipo, eu tenho uma amiga que já tá usando. Então ela veio falar comigo, tipo, na melhor das intenções, assim. Que bom que ela é uma pessoa legal. Porque poderia ter sido um banco criando um supermercado, eu acho criando uma que campanha. Rolou até, acho que semana passada, 2 jogos independentes foram lançados no mesmo dia, com o mesmo nome. Não, sério? Aí, mas assim, são lançados, acho que na Steam são lançados tipo 5 mil jogos por dia. Tipo jogo independente, jogo de equipe pequena ou solo. E aí um desenvolvedor ligou pro outro, chegaram a um acordo, mudaram os nomes e tal, e a manchete era até meio assim, agiram como seres humanos razoáveis e chegaram a um acordo, entendeu? Mas é que é tipo assim, não pode ser essa confusão que é essa várzea sob a justificativa de que não dá, sim. Não dá, porque, de novo, sobe um vídeo da Disney há muitos anos atrás, sei lá, mais de 10 anos, no Braincast a gente vai fazer uma live antes da gravação, enquanto a gente montava a live, botou-se um bonequinho do Oli na frente da webcam para não aparecer o que a gente estava fazendo, a live foi derrubada. Tinha um algoritmo... Imediatamente. Você está transmitindo um filme da Disney. Então, assim... Dá para fazer. Enfim, propriedade... essa treta... E, de novo, trazendo para o nosso mundinho da comunicação, até essa proteção, né? Teve um caso, o Chico Buarque entrou na justiça porque uma marca resolveu fazer propaganda usando aquele meme dele, Chico Feliz, Chico Triste. Cara, não, é o Chico Buarque. Tá na internet, é um meme. Não é justificativa. Agora, eu falei isso aqui no primeiro programa. Uma coisa é a gente fazer numa brincadeira, outra coisa é alguém explorar comercialmente isso. Uma empresa com dinheiro e tal. Mas como eu falei aqui no primeiro programa desse ano, o Brasil é o país da carreta furacão. Misturar Marvel com DC, com Fofão, Chaves. Com sei lá o que, Chaves, Naruto. Eu acho isso legal, eu acho isso bonito do Brasil, mas né, tamanhos e até as Disney da vida, eu falei, cara, eu não vou processar a carreta furacão da cidade, não sei o que lá, deixa rolar. Mas a galera acha que não, eu vou usar o meme. E assim, eu tô vendo a galera soltando a mão, assim, usando imagem dos outros para fazer propaganda. Aparentemente o departamento vai dar merda dessas empresas não autorizou, ou enfim. Deixa eu contar um outro exemplo desse, Dani, mais ou menos na mesma época que rolou isso aí com a Tá Todo Mundo Tentando, porque tem a Tá Todo Mundo Tentando tem um subproduto que é o Guia Pauliceia. Aí eu tipo, não, vou registrar a Guia Pauliceia também. Porque na época aquele jornal distribuído nas esquinas de São Paulo, que não existe mais, mas que era muito também legal, caiu da janela, lançou um caderno cultural com dicas da cidade de São Paulo chamado Pauliceia. E aí eu fui lá, tipo, não pode porque eu já tô usando. Daí eles, não, peraí, mas como assim você tá usando? Daí a gente conversou, né? Eu conversei com a editora pra gente se entender. E a conclusão que chegamos ali é que, na verdade, nenhuma das duas podia usar. Porque quem tem o registro desse nome é a família do Mário de Andrade, que é quem cunhou esse termo lá na Semana de Arte Moderna de 22. Então, assim, eu não posso usar, o jornal também não pode usar, todo mundo que está usando aí não pode usar, mas é usado, porque também é uma palavra que entrou no vocabulário das pessoas. A editora também faleceu num acidente muito feio. Não, o jornal inteiro. O jornal inteiro. O fogo foi uma coisa triste. Assim. Não, eu lembro que teve muitos anos também que a Microsoft processou não sei quem porque um produto se chamava Windows. Quem julgou falou assim, não, peraí. Janela, galera, uma palavra, tá no dicionário. Tipo... Não, mas nos Estados Unidos é super normal a galera buscar registro de marca em palavras, expressões. Isso. Eu vi ontem um jogador de futebol americano que tá querendo registrar Iceman. Que assim, ele não é o primeiro atleta a ser conhecido como Iceman e certamente não vai ser o último. E como que você dá o registro? Exato, como que você dá um registro desse? Mas lá é o país que mais tem. Aliás, lá é uma loucura. É a terra do processo, né? Um exemplo desse com a Kim Kardashian há um tempo atrás. Acho que essa história já tem uns 3, 4 anos, talvez mais. Uma certa linha de roupa dela, não sei qual. Eu não sei detalhes ali, galera. Ia chamar kimono.
kimono. E daí uma entidade japonesa da arte, dos tecidos, dos kimonos, escreveu uma carta formal pedindo: por favor, não faça isso. Kimono é uma parte muito importante da nossa cultura. Nós já usamos esse nome há séculos e continuaremos usando. Então, tipo, gata, baixa a bola aí. E ela, de fato, falou: tá bom, beleza, é um tremendo argumento, não vou usar. Mas chegou perto ali dela registrar a palavra. Mas tem um outro lado também dessa proteção meio exagerada, enfim, motivos jurídicos e tal. Mas eu lembro uma das entrevistas mais legais que eu já vi e que ao mesmo tempo é num dos podcasts mais podres do mundo, que é o do Joe Rogan, mas não viemos aqui falar disso, é com o Chuck Palahniuk. É assim que estou pronunciando o nome dele corretamente? Acho que sim. Palahniuk, não sei. O Chuck Zera. Chuck P. Autor do Clube da Luta. E mais importante que isso, faz aniversário mesmo dia que eu. Ele estava falando alguma coisa com o Joe Rogan lá, de escrever e tal, tava contando tretas que o advogado, o contador dele, tipo, roubou ele, não sei o que lá. E o Joe Rogan pergunta meio assim, mas a satisfação de você pegar o livro, o trabalho, terminado e tal. Aí o Chuck vira e fala assim, não, você não tá entendendo. Sabe quando uma pessoa mais velha chama a molecada de floquinho de neve? Eu inventei isso. Isso tá no Clube da Luta. Ninguém chamava pessoas mimadas de... Sabe quando alguém fala assim, a primeira regra do é sobre isso, é não... Eu inventei isso. Eu injetei coisas na cultura. Isso, eu tô literalmente arrepiado contando essa história. Isso não tem literalmente valor, assim, para um autor, para uma pessoa que cria, isso é o que vale. E quem trabalha com comunicação, vou chamar de corporativa, marketing, como quiser, tudo bem, não vive da arte e tal... Mas eu acho que deveria ficar, e eu acho que eu já dei esse exemplo aqui, tipo, que é proibido pelas regras do marketing da Coca-Cola chamar a Coca-Cola de Coquinha. Tá no guia. Se me contratarem para fazer um job, eu não posso falar Coquinha. Cara, mas abraça. Ou a loja de conveniência que tem um cartaz explicando como fala o nome. Ao mesmo tempo, o McDonald's fez campanha. MacD, Maczeira. Então, assim... Heineken. A Heineken fez depois, então assim... Como que é o da Heineken? Eles fizeram todos os nomes possíveis. Heineken. Massa. Tipo, legal. Todos os nomes errados, eles... Então assim... vou Aliás, proteger... Heineken, obrigada por ter lançado a Heineken sem glúten, é ótimo. Ou quando eu trabalhava, talvez já tenha contado de novo essa história aqui, quando a Coca-Cola era cliente da agência em 2010, e eu e minha equipe, a gente fazia social media de Coca-Cola, e tinha que escrever... sei lá, é o que? Nos Jogos Olímpicos London 2012, sim. TM. Tinha que botar o TM no post da Coca-Cola. Oscars TM. Oscar porque já é Academy Awards, não. Ele nem chama Oscar, né? Que a gente chama de Oscar porque é o nome da estatuazinha. Mas agora aí virou Oscars TM. Isso, aí agora não, The Oscars Goes To. Antes era The Winner Is. The Winner Is. Então, toda essa preocupação, mesma coisa, não pode... falar Copa do Mundo, tem que falar aquele grande campeonato, enfim. De novo, não sou advogado, não sou funcionário da FIFA, não sou nada, mas assim, como comunicador, o que a gente quer é que o bagulho caia na boca do povo, e não que a pessoa fale e você receba um processinho porque falou Copa do Mundo e sem comprar uma cota de patrocínio da FIFA, sei lá. Então, também tem esse meio do caminho. Boa. Agora, aproveitando isso que você falou, o que eu queria trazer é... Vocês, na Ampere, quando vocês estão criando um novo projeto, seja o É Sobre Isso, ou seja, você criando o Boa Noite Internet, ou seja, criando um produto, o podcast é um produto, né, para um cliente, como que vocês pensam essa questão da propriedade intelectual desde o começo? Então, isso entra na conversa? É assim, a Ampere, ela nasceu, a gente já falou que ela nasceu como uma produtora de podcasts, quando podcast significava apenas áudio. Isso, tempos mais simples. Isso daqui tudo. E aí, com a evolução do formato, da mídia, das plataformas, obviamente que a gente a gente foi se adaptando e foi mudando. A gente brinca que desde 2018, se você perguntar pro Cris, que tá desde o começo, eu entrei um pouquinho depois, o que a Ampere faz, cada ano era uma resposta diferente, porque a gente foi se adaptando e etc. Como que a gente enxerga, então, essa criação de propriedade intelectual? Basicamente, assim, em termos bem simples, a gente pensa em como a gente pode contar uma determinada história em diversas plataformas, não exclusivamente no podcast. Obviamente que o nosso core continua sendo podcast. Adoramos. A gente nunca vai parar de fazer isso, mas as histórias que a gente conta não necessariamente precisam ser contadas em podcast. A gente pode
contar elas em vídeos curtos, a gente pode contar elas em newsletter, em ficção em áudio, em ficção em vídeo. A gente pode contar elas dos jeitos que a gente achar melhor para aquela determinada história. Então, o que a gente faz aqui, na verdade, é quando isso vale para marcas, clientes que batem na nossa porta, vale para criadores de conteúdo que eventualmente trabalhem com a gente ou já trabalharam. O primeiro é entender qual é a história e, a partir daí, pensar desde o começo em como a gente vai contar essa história, essa narrativa. E aí, obviamente, que a gente tem um ponto de partida. A gente gosta muito do podcast, porque o podcast ou o videocast, ele costuma funcionar, pode funcionar como um bom MVP, e aí tem todas as outras questões que a gente vai entrar aqui, que é formação de comunidade, crescimento dessa comunidade, etc. Mas ela vai se expandir daí para outros lugares, né? Então, no final, assim, é isso. Assim, a gente pensa primeiro como a gente vai começar a contar essa história, mas sempre com a visão de para onde ela vai depois que a gente começar aqui. Um outro jeito de ver isso que o Gui acabou de falar, e é uma frase que a gente usa muito em reunião, é assim: o podcast não é o fim, no sentido de objetivo, a finalidade do negócio. Provavelmente a conversa que a gente mais tem com o cliente é assim: eu quero fazer um podcast, são 10 episódios, 3 pessoas, duração disso aqui. A pessoa está pensando na entrega e tudo bem, temos que pensar nisso. Mas é isso assim, cara, a gente teve essa reunião, acho que uma reunião dessa, tipo terça-feira. Cara, você tem um evento, sua empresa já organiza um evento. A gente pode usar o evento para gravar o podcast, a gente pode usar o podcast para esquentar o evento, a gente pode, a partir do podcast, inventar um livro, inventar um sei lá o quê. Então, o podcast é quase uma desculpa, até por isso que o Gui falou agora das vantagens do podcast, até de custo. É assim, cara, que ele chamou de MVP. Cara, tenho essa ideia aqui, eu quero me comunicar com essas pessoas. Em vez de eu fazer contratar helicópteros e vou fazer um podcast, vou entender, vou publicar aqui, vou fazer cortes e tal, para entender. Mas a maioria das pessoas olha o podcast e não, vai terminar aqui. Ou, por exemplo, no caso do Boa Noite Internet. O Boa Noite Internet tem o Substack, tem o site lá, né, que roda dentro do Substack, então tem um clube do livro, tem texto, newsletter, tem isso, então quais são as coisas que eu consigo fazer em volta? E isso significa, e aí volta até na minha brisa da palavra propriedade, da importância disso, isso mais do que fazer um podcast ou fazer uma propriedade intelectual, a palavra da moda que for, é uma coisa que eu falei em algum programa aqui desse ano também, de que é a marca pensar e se comportar como um creator e não como uma marca que vai comprar. É toda a história de eu comprar um pedaço da sua atenção, um comercial de TV, ou eu pensar como um creator. Então, esse raciocínio todo que o Gui falou, que o podcast vira isso, vem aqui, vai para lá, tal. Assim, o que meu público gostaria de receber? E aí a resposta muda de público e de anunciante. E aí eu vou atender esse público, entender se isso se conecta com o que a minha marca precisa comunicar, mas botar no ar sempre como a perguntinha, o que um creator faria nessa hora? Porque o creator, ele precisa se vender, ele precisa, nem que seja, vender publi, vender presença VIP e tal. Só que primeiro vem o público, porque o creator entende que sem o público não é nada. Então, inclusive, a gente fala assim, cara, eu não vou falar isso aqui, porque o meu público vai me abandonar. Então, tem limites ali. Então, e aí, essa é a diferença de uma campanha para uma propriedade intelectual. E aí pode ser uma revistinha, pode ser um podcast, pode ser uma equipe de Fórmula 1, ou melhor ainda, 2 equipes de Fórmula 1, como a Red Bull faz. Então, assim, cara, para o meu público isso aqui é muito legal. Tanto que a gente não usa essa palavra público, a gente usa a palavra comunidade, no sentido de que essa comunidade já existe. Não é demográfico, não é mulheres grávidas, não sei o que. Cara, são pessoas, sei lá, desgraçadas da cabeça porque o mundo está... Beleza, já existe ou essa reunião que a gente teve, diretor de RH. Legal, o que quem trabalha com RH, chefia, um grande departamento de RH, passa na cabeça? Então tá, então eu vou atender esse público, vou ter essa propriedade minha, né? Eu não vou comprar um espaço no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, eu vou ter um negócio meu, que aí sim pode acontecer dentro do Pequenas Empresas e Grandes Negócios, pode ter uma coluna no Valor Econômico, uma participação no Podpah, mas eu tenho a minha propriedade, eu tenho aquele negocinho ali, aquele meu terreninho ali, Cris, que é meu. Você fez uma analogia que era o que eu estava pensando aqui. Se você chegar
não em pessoas nessa mesa aqui, mas se você chegar em pessoas com faixa de 18, 20 anos e perguntar assim, o que é Star Wars? Porque aqui a resposta a gente vai falar, é um filme. Sim. Né? Isso, boa. A gente vai falar um filme, mas é uma pessoa de 20 anos, não necessariamente ela vai responder um filme. Ela vai falar que é um universo, ela pode responder várias coisas. Sim. Porque o Star Wars hoje não é mais os 3 filmes do George Lucas lá que começaram nos anos 70. Certa demografia pode responder que é um desenho. Pode responder que é um jogo de videogame. Isso. Pode responder... O meu sobrinho... Joaquim Maron. Para ele, o Homem-Aranha é o Miles Morales. Exato. Para o Martin também, Parker. o Homem-Aranha é o Miles Morales, exatamente. Então, Star Wars é um exemplo. Enfim, a Disney, se não é a maior, é uma das maiores criadoras e desenvolvedoras de propriedades intelectuais do mundo. Ela já enxerga isso. A Disney, quando ela lança um filme com uma propriedade intelectual nova, é óbvio que ela quer resultado no filme, mas ela não está preocupada apenas com o resultado do filme. Porque isso vai virar boneco, vai virar brinquedo no parque, vai virar série de desenho na Disney Plus, vai virar uma série de outras coisas, né? Porque ele já é pensado no DNA dessa nova propriedade intelectual. Quando a gente fala em propriedade intelectual para marca, eu acho que, dando uma simplificada, é pensar na criação desse espaço, onde você abre esse espaço para a sua comunidade, e dentro desse espaço pode ter várias coisas. Pode ter um videocast, pode ter ações, ativação de produtos dessa marca, pode ser uma série de coisas. E aí o Chris citou Red Bull, que hoje, né, tem equipes de Fórmula 1, times de futebol. O objetivo continua sendo vender lata de energético. Que é o único produto. Exatamente. Continua sendo esse. Então, só que eles oferecem esse espaço em uma série de outros lugares. E é isso, assim, se você sair na rua e fala uma marca de energético, eu acho que, você vai ter 60% pelo menos vão falar deles. É o único produto. Dito isso, a Red Bull tem unidades de negócio que geram receita. Sim. Então, por exemplo, o canal off, quando você liga o canal off, tá passando um documentário da Red Bull, o canal off pagou para a Red Bull. Sim. E olha que louco, então você tá todo mundo vestido de Red Bull, você tá fazendo propaganda daquilo, mas você licenciou aquele conteúdo pro Discovery, pro canal off, para onde quer que seja. Então, sim, é uma empresa de vender latinha, mas é uma empresa que entendeu que, cara, eu também conto história, faço comunicação, ajudo. Tipo, as equipes de Fórmula 1 recebem dinheiro de outros patrocinadores do campeonato e tal. Então, assim, é uma conta meio embaçada e que é difícil, vai contra o DNA de empresa, né? Eu vi uma história, quando eu comecei a trabalhar com isso, nos tempos pré-pandemia, de que, se eu não me engano, foi a Unilever. A Unilever criou um desenho animado na Ásia, veiculou no Discovery Kids. Aí o Discovery Kids ligou e falou assim, legal, preciso te pagar, né? Aí a Unilever, Não, tipo, eles só tinham um centro de custo, não tinham um centro de receita e tal, tiveram que inventar. Isso já tem, de novo, mais de 10 anos. Mas como assim? Para mim é uma campanha de marketing e impacta até as medidas, assim. Se você enxerga como uma campanha de marketing, visualizações, TRP, sei lá o que quer que seja. Se você tem uma propriedade intelectual, se você está falando com uma comunidade, sei lá, às vezes a quantidade de licenciamento. Então, e não precisa ser um desenho, mas não precisa ser uma coisa... podem ser exemplos bem mais simples, bem mais práticos no dia a dia, que a marca tem essa visão de que, cara, eu estou servindo o meu público e, portanto, eu vou... E é por isso que a Red Bull é um grande exemplo. Mas, por exemplo, um outro exemplo que eu gosto muito, cito muito, é o RD Station. É um evento de palestras sobre carreiras, né? Sobre, enfim, corporativo. Enorme, que é um evento para divulgar, é o RD Summit, que é feito para divulgar o RD Station, que é uma plataforma de CRM que, inclusive, sou usuário. Só que as pessoas pagam ingresso para ir num evento, a loucura disso. E, cara, eu, da plateia, cara, faz todo sentido, porque eu estou vendo a palestra dessa pessoa. Então, é uma propriedade intelectual que existe para divulgar a marca. Você sai de lá achando o RD, legal essa galera. Eles entendem, e não é uma série de palestras, tem muito evento corporativo que é isso, assim, não, agora o diretor de novos produtos aqui, agora o próximo diretor, você inclusive já foi no evento corporativo que você apresentava, que era isso, pessoas da empresa subindo num palco para falar dos produtos. Beleza, você grátis para entrar e tem que ter um baita coquetel depois para alguém ir lá. RD Station, CCXP, Hotmart Fire, cara, a galera paga uma grana para ir lá, porque está com esse raciocínio de servir ao público e a marca
vir depois. Então, assim, eu acho exemplos ótimos que não precisa ser Red Bull, mas eu não sou Red Bull. Cara, eu acho que a oportunidade que as marcas têm hoje, a gente estava falando no começo do programa, de viver numa época em que qualquer pessoa com celular no bolso é um potencial criador de conteúdo e consegue subir qualquer tipo de conteúdo imediatamente onde quer que essa pessoa esteja. Eu acho que a grande oportunidade que algumas marcas já estão enxergando e que existe hoje, que está na mesa, é que a relação das marcas com o público, historicamente, elas sempre foi intermediada. Você precisava de um veículo de mídia e aí você comprava espaço nesses veículos de mídia para comunicar o seu produto, sua marca, etc. Hoje em dia, as mesmas plataformas que dão acesso, que tornam possível que qualquer pessoa seja um criador de conteúdo, também torna possível que as marcas façam essa comunicação direta com o público sem precisar do intermédio dos veículos tradicionais de mídia. Um exemplo que eu vou citar aqui, por exemplo, nessa linha, o Flamengo hoje, não posso deixar de falar de futebol, tem uma TV que é contratada do clube, com profissionais que ela tirou de veículos do mercado. Então, eles fazem narração dos jogos do Flamengo, tem programas no Flamengo. Eles exibem como? No YouTube, mas vira uma linha de receita, porque daí você tá sujeito às lógicas da plataforma. Você pode ter patrocínios dentro. Mas era isso que eu ia falar. Assim, muito legal. Mas todos nós continuamos refém das plataformas e das suas regras o tempo todo. Então, nesse sentido, não muda tanta coisa. Antes, há 50 anos atrás, o time de futebol, enfim, ou qualquer outra marca, estaria refém ali da emissora de TV, da emissora de rádio, do grande jornal. Hoje em dia, ela tá refém da Meta e do Google. Não, e continua refém, tá? Assim, no esporte especificamente, os direitos de transmissão ainda são uma das maiores linhas de receita dos times. A diferença é que hoje você tem novos players nesse mercado. Antigamente você tinha a Globo e as outras. Hoje em dia, você tem, por exemplo, uma Cazé TV, que é um excelente exemplo de propriedade intelectual, inclusive, que cresceu a ponto de hoje o único lugar que você consegue ver todos os jogos da Copa que a gente vai ter no meio do ano é na Cazé TV, e a Globo vai ter só metade dos jogos. Essa sua pergunta, que foi uma pergunta, essa colocação é muito boa e eu vou concordar com ela, só que de um olhar otimista, que é assim: se você aplica essa visão que eu chamei do terreninho, de que você tem a sua propriedade intelectual, beleza, você está na mão da Meta, do YouTube, do TikTok, mas se você aplica essa visão de propriedade intelectual, alguma coisa é sua no sentido de que, e é por isso que não é uma visão de comprar espaço de veiculação ou de subir um vídeo, ter a fanpage da marca, né? Sim. 3 anos atrás eu estava trabalhando em fanpage de marca. Esse canal do YouTube existe com um objetivo que é mais o de alcance de visualizações. Aí vai, de novo, mudar de pessoa para pessoa. Mas assim, cara, eu vou levar para o meu evento, no caso do bônus de internet, eu vou levar as pessoas para a minha newsletter, que lá eu tenho um controle maior, eu tenho funil de vendas, eu tenho essas coisas. Então, é você deixar de olhar só uma visão de eu preciso comprar atenção, eu vou ter uma prova no BBB. Um negócio que eu odeio é prova no BBB. Assim, um negócio mega aleatório, às vezes pessoas sofrendo em rede nacional, e a conexão com a marca é extremamente forçada, arrumar um jeito de meter o nome ou o produto ali no meio. E aquilo não é seu. O BBB é uma das maiores propriedades intelectuais do Brasil e tal. Então, cara, eu vou ter essa outra coisa aqui que vai construir, que as pessoas vão entender, vão me reconhecer e vão lembrar, né? Que no fim das contas é uma métrica de marca. Eu lembro, sim, claro, Red Bull, puta, baita equipe de Fórmula 1, o documentário legal que eu vi, RD Station, o RD Summit, fui lá, vi e tal. E em vez de só assim, não, eu vou comprar um espaço na Globo, no YouTube, onde quer que seja, para ter a comunicação. O problema desse raciocínio é que isso demora para você ver o resultado e o ciclo de vida de executivos de marketing empresa está cada vez mais curto. Você está precisando cada vez mais entregar resultados de curto prazo. Então, cara, não dá para esperar a equipe de Fórmula 1 ou o time de futebol sair da 4ª divisão para chegar Não, eu não tenho 4 anos para fazer isso. Então, a Red Bull literalmente fez isso. Comprou o Bragantino aqui no Brasil, que era um time... Já faz quanto tempo isso? Já deve ter bem uns 8, 10 anos. Aí uns 10 anos. A Red Bull tinha um outro time que era aqui perto de São Paulo. Barueri, né? Barueri, não sei, alguma cidade aqui perto, que nunca saía ali da 4ª, 3ª divisão. Aí tava demorando muito, eles compraram o Bragantino, que é um time tradicional do interior de São Paulo, e que hoje tá na Série A. Eles estavam na Série B na época e hoje tá na Série A. Então assim, por um lado, alguém precisa ter paciência, né? Alguém em posição de liderança precisa ter paciência.
E, por outro lado, não necessariamente precisa comprar um time de futebol quando acabar de ouvir esse programa aqui, começar pequeno, e aí eu volto na história do MVP que a gente faz. Cara, vamos testar se a comunidade está afim de ouvir. Ih, não estava afim. Beleza, vamos ver outra coisa aqui, você ir tentando. Então, você ter esse raciocínio de mídia casado com esse raciocínio, de novo, do terreninho, da propriedade, de que aquilo é seu, de que você não está só comprando, acabou o patrocínio, sei lá, acabou a Copa do Mundo, comprei cotas na Globo, na Casa TV, onde quer que seja, acabou a campanha. Não, agora eu tenho essa coisa aqui que sobrevive ao tempo. E é uma ação contínua, né? Não é uma ação pontual, desculpa, que não é uma coisa assim, a Copa do Mundo. Copa do Mundo você compra a cota, vai lá ter todas as ativações, acabou a Copa, acabou a ação. Esse tipo de coisa é uma coisa que você vai ter ela pelo tempo que você quiser ter, que não acaba porque acabou determinado evento no mundo. Sim, mas a comunidade é uma tremenda saída também, para não ficar preso nessa questão do estou construindo aqui a minha audiência nesse canal digital, sujeito às regras dele, aos algoritmos dele, que podem mudar a qualquer momento, como inclusive já vimos acontecer. Então agora tudo é vídeo. Puta, mas eu fazia conteúdo escrito, me fudi. Como é que eu vou pivotar para vídeo? Mas se você é capaz de construir uma comunidade que vá com você, com a sua propriedade ou com a sua marca, ou quer que seja, para onde quer que você vá, isso é um tremendo ganho, né? E não é fácil. Por isso que a gente pensa, inclusive, na construção. A gente está falando muito em vídeo aqui, mas quando a gente fala em propriedade intelectual, a gente não está restrito a apenas isso, assim. A gente constrói essa comunidade, pode ser em newsletter, pode ser em áudio, pode ser em vídeo no YouTube, pode ser em vídeo curto no Instagram, entendeu? É isso, assim, é você manter aquelas pessoas engajadas dentro daquele espaço que você oferece nas diversas plataformas possíveis, não é só um lugar. Sim, relacionadas com você, ou com quem está apresentando, ou com o que a marca está oferecendo. Mas tem que ter uma proposta de valor, né? Para o que a pessoa está ganhando ao participar, ao ser parte, ao ser integrante dessa comunidade. Que seja um coração quentinho, mas é isso. É pensar como um creator. É olhar para o público e falar, cara, o público quer rir. O canal de YouTube de Guaraná Antártica. É fonte de receita. A gente ouviu no YouPix essa história assim. Ele gera receita, inclusive ele veicula breaks do YouTube no meio do canal, assim. É palhaçada, é brincadeira, amigos e tal, Igor Guimarães e tal. Não precisa, eu brinco sempre, não precisa salvar as baleias. Assim. Cara, é legal, é divertido. Só que, em vez de eu comprar um quadro no programa tal, eu tenho a minha casinha aqui, eu controlo como o Guaraná aparece, não aparece, no cenário, não sei o que tal. Uma outra coisa que a gente viu em alguns projetos é você pegar, eu patrocino de novo, vou inventar na minha cabeça, patrocino Igor Guimarães. Em vez de eu falar para ele assim, cara, segura a latinha e fala que legal, a gente vai criar um canal para você, um programa de televisão, o que quer que seja, uma equipe de Fórmula 1. O que você quer fazer? Vamos fazer um negócio legal do jeito que você quer tal? Ele, e a gente já viu isso na prática, mais de uma vez, ele vai, pô, legal, isso aqui eu vou fazer bem feito, eu vou divulgar por minha conta, porque eu quero que você veja isso. Em vez de, olá, eu estou aqui, oi Brasil, vim aqui falar do novo Guaraná, não sei o que lá. Então, essa relação até com quem está apresentando, que pode ter uma relação de contrato, de garoto propaganda, tá tudo certo. E aí o público sente isso e fala, cara, é legal esse canal, vou assinar, vou clicar no sininho, vou fazer as coisas todas, vou no evento, vou participar dessa coisa. E o legal do canal de Guaraná é que não é um canal Guaraná Lovers. Viemos aqui falar de como o Guaraná é legal, jeitinho, né? Eu fiz isso um post... Usar Guaraná nas suas receitas. Ano passado eu participei de um design sprint, eu escrevi isso no LinkedIn, que assim as pessoas vão subir uma hashtag dizendo em que momento elas estão consumindo o nosso produto. Eu falei, cara, caguei pro seu produto. Eu tô curtindo. Né? É aquele exemplo que a gente sempre dá, né? Tipo, isso aqui não é o chiclete, isso aqui é o seu amigo de bolso. Não, ele é só o chiclete. Eu gosto dele assim. Isso, então assim, também entender, e por isso que, de novo, eu falo, pensar como creator. Não é, vamos falar de mim. Chato, cheguei na festa do seu aniversário e fico falando para todo mundo como eu sou legal, olha como eu sou incrível, como eu sou o chato da festa. De novo, olhar para o público, para a comunidade e falar o que essas pessoas estão querendo. Quero falar com esse grupo de pessoas, identifiquei uma oportunidade, o que essas pessoas vão ficar felizes ou informadas ou conectadas. Legal, então vamos criar um treco aqui, que o nome é propriedade intelectual, para resolver esse problema com ferramentas de comunicação, melhorar a conexão que a gente tem. E não é
acho que você citou no primeiro programa aqui também, não é só naming rights. Agora o festival de música se chama legal. Agora eu estava citando o festival de música aqui. Ou a estação de Enfim, é sair do naming rights, entendeu? Qual é? Beleza, você vai ter o naming rights, vai ter o nome do estádio, é seu. Não é só ativações. No cantinho ali tem um ponto de ativação da minha marca. Não, cara, o que você vai fazer para, de novo, abraçar essa comunidade, essa torcida, esses fãs desse gênero musical? O que você vai fazer para a galera falar, pô, legal, essa marca aqui me entende mais do que aquela concorrente, porque nesse festival de música é isso assim, assim, assado. E não só um naming rights puro. Vocês não acham? Eu não sei, eu tenho um... Eu sou velho. Talvez seja isso. E meio punk de espírito também. Mas eu sempre achei muito esquisito a ideia de você se conectar com uma marca, sabe? A pergunta, qual marca você gosta? Fora de um ambiente estritamente profissional, pô, eu admiro a forma como a marca X se comunica porque eu trabalho com isso, né? Admiro a forma como a marca X desenvolveu a sua identidade porque eu trabalho com isso. Isso é uma coisa, mas na conversa comum, assim, o lance de ser fã de banco, sabe? Não, mas... Fã de marca de computador. O problema, deixa alguém falar, mas assim, eu concordo com você, mas o problema é que tem fã de banco, tá? Tem fã-clube de banco, mas vai lá, Gui. Não, assim, é que nesse caso, no caso da construção de uma propriedade intelectual para uma marca, eu acho que a relação não é assim, a conexão direta de uma pessoa àquela marca. Aí eu sou fã do banco, eu fico lá postando. Não. Eu acho que é muito mais num lugar de oferecer esse espaço, e aí o Cris usa a expressão presente. Qual é o presente que a marca pode dar, que só aquela marca pode dar para aquela determinada comunidade? É oferecer o espaço e deixar que as pessoas interajam dentro daquele espaço, que você pode mudar do jeito que você quiser. Você pode oferecer outras coisas para aquelas pessoas de uma forma natural, que não seja forçada, que seja orgânica. E aí, assim, as pessoas vão... Com o tempo, ela é uma coisa que vai ficar, sei lá, é mais ou menos, todas as festas da galera são na minha casa, sabe? Eu posso mudar o sofá de lugar, tem dia que tem TV, tem dia que não tem TV, mas com o tempo, o Gui é o cara da festa. Festa é na casa do, sabe? Festa é lá na casa dele, DJ. porque lá é legal, a gente é bem recebido. Chama o Gui porque ele é DJ, ele vai, a música tá com ele, relaxa. Assim, um exemplo que eu acho que serve pra citar, quando a gente trabalhou com a 99... A gente fez 6 temporadas de um podcast para 99. E o podcast da 99 não era pro público em geral. Era pros motoristas parceiros da 99. Total sentido. E foi engraçado, porque a gente fez uma primeira temporada onde a gente criou um determinado formato, tinha uma influenciadora mais engraçada, descolada apresentando, trouxemos motoristas de outros lugares do país, etc e tal. E aí eles fizeram uma pesquisa depois da primeira temporada, os caras falaram assim, legal, mas, tá muito longo. 2, a gente quer uma coisa mais objetiva. Como eu ganho mais dinheiro? Eu quero saber. Eu escuto esse negócio para saber como eu ganho mais dinheiro. E aí some-se isso ao fato de que, quando a gente começou a segunda temporada, estourou a pandemia. O podcast virou uma outra coisa gravada remotamente, porque não tinha como na época, né? Mas era um produto que era voltado para passar para os motoristas parceiros quais eram as ações que a 99 estava fazendo para que ele ganhasse mais, para que ele se protegesse da Covid, novas ferramentas dentro do aplicativo que iam facilitar a vida na hora de aceitar a corrida, de verificar se a pessoa estava mesmo no lugar, se ia pagar dinheiro, etc e tal. Virou um instrumento de comunicação com aqueles motoristas parceiros, porque no final das contas, a 99 e a concorrência não estão disputando a nossa atenção, elas estão disputando a atenção dos motoristas. Porque a gente vai onde o carro chega mais rápido e o preço é melhor. E o jeito disso acontecer é ter mais motorista correndo pela plataforma X e não pela Y. Então, o objetivo da 99 era construir uma relação. E não era forçar nada, era falar, cara, escuta isso daqui, porque aqui eu vou te dar informações que vão te ajudar a botar mais dinheiro no seu bolso. E aí você faz a opção, a hora que você liga seu carro de manhã, aonde você vai correr ou não. E eu acho que é um pouco nesse lugar, assim. Você não vai tentar empurrar nada pra pessoa. Você vai oferecer um espaço bacana em que ela vai ter algum presente, uma informação, pode ser até um produto físico, enfim, ela vai ter algum presente ali, ela vai interagir com aquelas pessoas, e aí na casa dela, quando ela tiver que tomar uma decisão, ela vai naturalmente, ou boa parte daquelas pessoas vão sentir
naturalmente inclinadas a escolher a marca X e não Y. Muito bem amarrado, né? Diferente de um outro exemplo que vocês já trouxeram aqui, cujo nome não precisamos citar, da empresa de peixe congelado que queria fazer o podcast. Adoro. Tipo, tá, mas... Você sabe a diferença entre o atum, não sei o que lá, e o arenque? Para o consumidor, cara, enfim. Posso dar um traumas. exemplo disso que é só porque, enfim, podcasts ressignificados. A BBC tem um podcast super específico sobre previsão das marés, previsão do tempo nos mares ao redor da ilha, para os marinheiros, né? Para os barqueiros, enfim, para as pessoas que navegam ali ao redor. Que como que estão lendo cartas marítimas, como você pode imaginar, é super chato e super específico. Ele é importante para uma demografia bastante reduzida. Aí eles repaginaram como um podcast para você ouvir quando você está precisando dormir, um podcast para insônia, narrado pelo Jarvis Cocker do Pulp, que tem uma voz ótima. Então, aumenta esse público um pouquinho, porque insônia tem pra caralho. Mas esse exemplo eu adoro. E eu ouvi no 99% Invisible, um dos meus podcasts favoritos, que ele é um ótimo exemplo dessa visão de comunidade. Uhum. Não foi a BBC que olhou, ou você falou que é a BBC de Londres, não foi a BBC que olhou e falou assim, e se as pessoas começaram, não sei como elas caíram nesse negócio. Quem foi o primeiro que ouviu pra dormir? E alguém começou a jogar no Twitter, galera, sabe o que é show pra dormir? Dá play nisso aqui. E aí a BBC, cara, eu vou abraçar eu não vou falar, galera, não, isso aqui é sério, respeitem os maridos. Não, galera, vamos lá, eu vou contratar um locutor. Então, assim, é olhar, estar atento, porque a comunidade que de repente você nem... Porque para a BBC, ela de repente entendeu assim, cara, eu estou valorizando a marca BBC. Antes o objetivo era informar. Barcos não encalharem e baterem na tempestade. Agora assim, pô, BBC é legal, BBC é nós e tal. Mas é estar de olho no que está acontecendo, em vez de falar, lá vou eu citar de novo aqui hoje, vocês estão falando o nome da minha marca errado, vou gastar uma grana de mídia para ensinar vocês, porque o cara lá no México tá puto. Não, cara, assim, abraça a comunidade, entendeu? Vocês viram que eles fizeram, acho que semana passada ou na outra, um quiz, alguma coisa assim, que as pessoas podiam responder como elas queriam chamar, como elas falavam? Não essa vi marca? Talvez estejam nos ouvindo aqui. Um abraço pra galera. E ganhou aquele que eles não queriam. Enfim, com larga vantagem. Claro. Vocês sabem que apelido quando você... Exatamente. Isso. Aí faltou olhar pra comunidade. Mas essa história de fã de banco que você falou, eu fico espantado. Inclusive, era um exemplo que eu dava. Sim. Ninguém é fã de banco. Aí aparece um banco que as pessoas são fã de banco, mas tudo bem. Inclusive, sou cliente desse banco e sou bem satisfeito. Não sou fã de banco, não sou fã nem de coquinha, não sou do grupo de lovers de coquinha. Eu falo de coquinha o tempo todo no meu Instagram. Mas tem a ver com isso de identidade, que é uma estratégia que as marcas usaram de alguns anos para cá. Concorde você ou não, mas é tipo assim, não tem que acabar de alguns anos atrás. O Olga reclamou da galera que policia, tipo, eu tô com uma camiseta Nike e um tênis Adidas, e não pode, seu traidor. Essa galera chama jovem. Jovem. Isso, claro, fazendo jovice. Mas é o equivalente atual do quando nos anos 80, 90 alguém via você com a camiseta da banda e falou, mas então fala 5 músicas dessa banda, é isso? Então, quando eu trabalhava com Coca-Cola, a Coca-Cola Shoes, que é um licenciamento, tipo, dava, acho que para Alpargatas, usa a marca aí. Coca-Cola Shoes era a segunda maior venda de sapatos no Brasil. Pô, legal, eu gosto de Coca-Cola, o design é bonitinho, gosto da cor vermelha e tal, e eram uns tênis, nem sei se ainda existe. Não precisa ser no extremo de achar, vamos fazer o fã-clube. Não, é assim, cara, e as pessoas não são fãs de marca, tem lá os fãs do banco, fãs de Coca, de o que quer que seja, mas não precisa ser necessariamente, como você quiser pode, é assim, cara, olha como eu sou legal. Então, o exemplo que eu também dou há não sei quantos anos é assim, pessoas usam camisetas com logotipo, entendeu? E não precisa ser de um filme legal assim, e pessoas que não são publicitários, legal, ou o famoso adesivinho da Apple no carro, assim, para mostrar que eu tenho iPhone. Então, é pegar esse, não, legal, que legal que essa marca se conecta comigo, ou que me proporciona coisas legais,
Então, não é virar super fã de marca, mas sim, as pessoas na nossa sociedade capitalista, elas usam camisetas de marca, botam adesivos nos seus computadores e tal, porque também é um jeito de autoexpressão, também é um jeito de dizer, eu sou um cara Nike, eu não sou um cara Adidas. Isto posto, existem pessoas que são muito fãs de marcas e muito fãs de banco, né? A gente não tá com a Catarina aqui, infelizmente, mas a culpa é dela. Tem aquele banco conhecido pela cor do seu cartão de crédito, né? E era acho que a gente citou em algum exemplo, a coisa de 10, 12 anos atrás. Tá na hora de falar do banco, a gente o banco é só se botar a marca aqui e a gente fala. Não, mas aí tinha a comunidade das pessoas que ficavam divulgando quando o cartão aumentava chegou, o limite. O cartão chegou, e aí elas ficavam discutindo qual eram as estratégias pro banco aumentar o limite do cartão. E quando aumentava, eles postavam comemorando. Aumentou R$200 meu limite, como se fosse um acontecimento, um feito. E obviamente que eu via aquilo no final do Facebook, buscando dar risada daquilo. Mas hoje em dia, eu entendo que, cara, o que as pessoas que estavam naquele grupo não estavam fazendo enquanto elas estavam naquele grupo? Não estavam sendo fãs de outros bancos. Sim. Entendeu? Tipo, enquanto elas estavam lá falando, olha que lindo meu cartão, que chegou, meu cartão novo, que meu limite aumentou, elas não estavam fazendo isso para outros bancos. E a Cata já falou que eles ficavam monitorando, porque para eles era super interessante, acompanhando, né? Mas enquanto comunicação é super interessante mesmo, é um fenômeno para acompanhar. E tem tretas, tem pessoas desses grupos que tem o WhatsApp da CEO, assim, enfim. Mas esse é um bom exemplo, de novo, na visão de comunidade, que até então, visão de comunidade no sentido de o que essas pessoas precisam e é isso que eu vou dar para elas. Até então, como o banco se comunicava, se comunica até hoje. Pega uma pessoa famosa, bota na televisão, venha para o banco tal, nova conta aqui, amamos você, gestinhos e não sei o quê, memes, coisas engraçadas. Aí você vê e fala assim, legal, esse banco é mais engraçado, tem mais a ver, tem mais isso, mais aquilo. Mas para além disso, no começo ele era também o banco mais acessível. Você consegue pedir o cartão, sendo que o outro banco lá de cimento com vidro não está me dando. Perfeito, então é isso. Olhou-se para o público, inclusive a história de origem do banco, que é simplificado e tal, mas é assim. É um banco que veio do nada, né? Um cara virou e falou assim... Eu fez sozinho. Meritocrático. Eu fui no banco, fiquei preso na porta giratória e eu resolvi criar um banco que não tem porta giratória. É muito mais complicado. A verdade é muito mais complicada do que isso, mas assim... E aí ele começa a fazer assim, cara, eu vou dar crédito para quem não tem crédito. A primeira comunidade que o Nubank, né, gente? Vamos falar aqui. Todo mundo já sabe que é Nubank, sou presidente, mas a primeira comunidade que o Nubank atingiu foi pessoas rejeitadas pelos outros bancos e usou de mecânicas financeiras, contábeis, para conseguir fazer isso sem ter prejuízo. E o Nubank passou anos sem comunicar, né, sem campanha. A primeira campanha foi da Elis Regina, foi sei lá quantos anos depois. Mas, então... Não é assim, tão legal, vou fazer um canal de YouTube assim, cara, eu vou atender, eu vou ter um produto legal que as pessoas querem usar e elas vão espontaneamente falar desse produto. Aí o Nubank cresce e tal, ele quer atingir outros públicos, ele, enfim, identifica que, por exemplo, ele era o segundo cartão de todo mundo, agora eu preciso que seja o primeiro e tal. Então, assim, aí os problemas de comunicação vão mudando e as soluções vão mudando, mas para mim é um ótimo exemplo de dizer, cara, o que essa galera quer? Essa galera quer uma piada no intervalo da novela, ou ela quer ter um cartão que nenhum outro banco está dando cartão? Pô, legal, vou dar um cartão. Às vezes a solução é só produto, entendeu? Exato. Não, inclusive, porque é isso, você vê a propaganda do banco no intervalo da novela, no final das contas é eu falando bem de mim mesmo. Exato. O banco põe uma propaganda na novela falando, olha como eu sou maneiro, olha como eu sou bonito. O exemplo que o Cris deu da pessoa chegando na festa e só fala de si. É isso. Dito isso, o Nubank hoje faz break comercial, trouxe o cara, vários gringos. Restaurando o cinema do Copan, que ficou fechado durante 40 anos, uma coisa assim. Então, obrigada, banco. Então, mas assim, de novo... Isso é massa. Sendo que outros bancos aí retiraram o patrocínio tradicional de um cinema muito importante da cidade. Então, olha, oportunidade de negócio. Mas aí tem uma coisa assim, o que a gente está falando de construção de propriedade intelectual para marca não substitui outros formatos tradicionais de comunicação dessas marcas. Ele complementa, entendeu? A diferença é que nisso que a gente está falando, e é o que a gente faz bastante aqui na Ampere, a gente está falando de uma coisa que é um fluxo contínuo de comunicação. Você não faz coisas pontuais, você faz em outras
iniciativas de comunicação da tua marca. Dentro desse universo que a gente está propondo, que a gente propõe em criar, onde a marca se comunica de uma forma mais próxima daquela comunidade, é uma coisa que não acaba. Se a marca, enquanto a marca quiser, aquilo ali continua, se perpetua no tempo. Agora, não substitui outros tipos de iniciativa. Fazer show, patrocinar show, fazer spot em televisão, enfim, todas as outras coisas continuam valendo. E não substitui, principalmente, ter uma adequação muito inteligente ao que você está propondo para o seu público. Sim. Né? Ter produto. E uma coisa que as marcas descobrem, ficam surpresas até hoje, quando elas adotam essa abordagem nos projetos que a gente faz, é como o custo de mídia cai. Né? Porque todas as plataformas, e até agora as televisões estão assim, é um leilão. E parte do algoritmo de decidir quem vai... É um leilão que não necessariamente quem pagar mais ganha. Parte da decisão do algoritmo é se quem está olhando aquilo no telefone está gostando ou não, está vendo até o fim, está compartilhando, redes sociais básicas. Então é quase um desconto que a plataforma dá. Se você faz um conteúdo legal, eu falo, beleza, esse leilão aqui você vai ganhar, apesar do teu concorrente estar pagando mais. E na hora que você está atendendo um público, não esquecendo que a sua marca existe, precisa comunicar, na hora que você atende seu público, esse custo cai e tu fala, nossa, vou ter que gastar, sei lá, alugando um cenário, botando câmeras e tal. Você vai recuperar, a gente de novo vê em vários projetos nossos, que a galera bota dinheiro em mídia, mas é um subsídio. Não, legal, as pessoas estão gostando, por favor, me dê mais. Eu como plataforma, como TikTok, como Meta, como Google, preciso de mais coisas assim. Estou cansado de gente segurando um pedaço de plástico e apontando para a câmera e fazendo assim. Então, esse custo compensa e, em alguns casos, como já falamos aqui, às vezes vira até fonte de receita. Ele deixa de ser um custo e vira uma fonte de receita, porque aí dentro daquela máquina faz sentido. A gente trabalhou com uma casa de apostas em que a gente produziu um podcast de esportes, de entrevistas com personalidades ligadas ao esporte. E a gente, no preço de um episódio de podcast, que para a casa de aposta é um valor muito baixo, a gente conseguia gerar números expressivos através de cortes orgânicos no Instagram. E a gente estava no caminho de transformar aquilo eventualmente numa linha de receita até o apresentador ser contratado pela Vênus Platinada. E aí o projeto acabar. Mas enfim, é isso, assim, é um esforço de produção, e quando a gente pensa isso é considerado dentro do nosso processo de trabalho, assim, é como um esforço de produção, falando de recursos, de tempo e de dinheiro pequeno, consegue alimentar o máximo de plataformas possíveis para que você comece a ver retornos em outros lugares. A gente está chegando aqui no final do episódio. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. E eu queria te pedir a palavra do episódio. Deixa o Cris falar, eu vou pensar que eu fui pego de surpresa. Deixa ele falar. Pego de surpresa, é a primeira vez que a gente... Não, mas é que hoje eu não pensei. Geralmente eu penso na palavra do episódio. É que antes. Normalmente a palavra do episódio está relacionada ao BBB e hoje não teve BBB? Eu não, na verdade, ontem teve jogo do Corinthians, eu não quero lembrar disso agora. Tá, não, pensa aí. Tá. Cris, o que você ia falar? Não, assim, ao mesmo tempo é uma coisa nova, não é tão nova assim, mas é uma coisa que as marcas estão começando a prestar atenção. Então, é muita informação que a gente jogou aqui hoje, tem muitos jeitos diferentes de fazer, e o lado que para mim é o lado bom, mas para muita gente rola uma resistência, assim, é um território que não está 100% mapeado. Você fazer um comercial na novela, todo mundo sabe fazer comercial na novela, tá lá. Aqui é uma jornada de quem está fazendo entender o que é a sua marca, o que é a sua empresa, como o jeito de fazer. Então, assim, eu acho isso sensacional. Galera, vamos descobrir junto. Vamos escrever o livro que daqui 10 anos alguém vai ler para entender como se faz isso. Eu espero ter feito aqui um grande convite à conversa, inclusive discordar, inclusive nossos amigos citados aqui ou não discordem de mim. É um grande processo de construção entre todas as partes, Ampera, anunciante, agência e tal. Não tenho aqui todas as respostas, é até meio o mote do sobre isso, né? A gente está aqui mais trazendo perguntas do que respostas, e é isso, galera. Só que é uma oportunidade muito grande, está pouco explorado, porque por causa da coisa que eu falei do imediatismo, não, eu quero um pacote de Copa do Mundo, eu quero a pessoa segurando um pedaço de plástico na tela.
E tem esse outro jeito aqui que a gente acha que dá uma coisa legal. Perfeito. Então, deu tempo? Deu. Eu não vou. Hoje não vai ter palavra. Hoje vai ser não. Vai ser, eu quero que as pessoas me comentem aqui nos comentários. Tá rolando um debate super dentro do tom, sabe? As pessoas super civilizadas discutindo se o Neymar deve ser convocado para a Copa ou não. A resposta é não. Então eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários se você levaria o Neymar para a Copa e se não levaria, por quê? E dependendo da resposta, a gente bloqueia, não, brincadeira. Muito bem. Boa, então tá bom. Meninos, obrigada por hoje. Semana que vem a Cata tá... Na outra semana, na verdade, daqui 15 dias, a Cata tá de volta e continua nos acompanhando até daqui 2 semanas.